Mesmo quando minha alma foi julgada inútil por aqueles que eu admirava, segui a arte sem hesitação ou medo. E foi com o mesmo gesto de entrega absoluta que apontei o cano ao peito e puxei o gatilho. Mas a morte é desprovida de cores. O verdadeiro mistério é a vida, e eu gostaria de contar a história da minha. Falhei miseravelmente em tudo. Por onde passei, ergueram-se monumentos aos meus erros mais notáveis. Van Gogh, o pastor que esqueceu de Deus. Van Gogh, o comerciante de obras baratas. Van Gogh e suas pinturas triviais. Demorei algum tempo para perceber que meu lugar era na rua com os indigentes, ou no campo com os camponeses, ou até mesmo no hospício com outros loucos. Mas, eventualmente, me afastei da dor de buscar companhia nos grandes centros urbanos e no círculo das figuras ilustres por natureza. Nas margens da sociedade, onde não há o luxo de pensar no futuro, onde a fome exige respostas urgentes, encontrei algum conforto. Por muito tempo, usufruí da habilidade dessas pessoas de viver no presente e de olhar com atenção para a vida que passa no agora. Por isso, eram mais capazes de tolerar minhas inconstâncias, porque não tinham expectativas. Vejo tanta beleza no mundo, nas pessoas e nos objetos comuns. Por isso, sinto uma necessidade extrema de contemplá-los e expressá-los com o sabor de tudo que há em um traço. Sentia imenso prazer em dividir com meu irmão Theo as minhas experiências artísticas. Devo a ele a maravilhosa sensação de conhecer a melhor parte da humanidade. E foi ele quem me mostrou as primeiras cores do mundo e o primeiro a descobrir que elas falavam comigo em uma linguagem viva. Ele percebeu isso antes mesmo de mim e me ensinou a ouvi-las e depois a respondê-las. Ele mantinha meus quadros armazenados num cômodo de sua casa que, apesar de seus esforços, apenas um conheceu o comprador. Não tenho muitas certezas e tampouco me sinto qualificado para dar conselhos, mas se há alguma fé em mim, ela está no poder da arte e na necessidade de termos irmãos nessa vida. Sou grato que as pessoas apreciem a arte, ainda que sob outro ponto de vista. Theo havia entendido, diferente de mim, as necessidades mais profundas das classes nobres do continente, e com isso conduzia um bem-sucedido negócio de obras de arte, cujos rendimentos também me sustentavam. Havia dias que minha mente caía num estado febril, guiada por uma demência eloquente. A sensação era de ser apenas um espectador do próprio corpo. Costumava tratar isso como loucura de artista, mas frequentemente me perguntava se não havia algo desajustado, ou simplesmente faltando em mim. O fato é que a ciência não me deu uma resposta, e por isso falhei em dar uma palavra para as pessoas, uma palavra que justificasse quem eu sou. Parece termos esquecido que criamos a linguagem para representar a realidade. Mas quando falta uma palavra, agimos como se a própria realidade faltasse. Ou quando uma palavra se mostra equivocada ou incompleta, tentamos ajustar a realidade a ela. E apesar de parecer loucura, virou algo tão comum que as pessoas não se questionam mais. Acredito que a nossa consciência se ajustou dessa forma para criarmos a sensação de segurança em nosso convívio. Definimos em recortes mal feitos o que somos para mensurarmos com as nossas leis, de natureza jurídica, moral ou religiosa, se estamos aptos ou não para viver juntos. E aceitamos sem apercebermos quanta coisa ficou para fora do que capturamos no corte. Talvez precisamente por isso pinto quadros e posso dizer com a cara limpa que não carrego ressentimentos. Às vezes, à noite, quando a companhia dos camponeses não era possível ou quando eu não estava com espírito para escrever a Theo, eu me levava aos bares das ruas movimentadas de Paris. Procurava, em várias garrafas, as almas de todas aquelas pessoas. Dizia a mim mesmo que, um dia, contaria a elas o quanto são belas e juraria amor eterno a cada tom de pele. O absinto sempre cumpriu o seu dever. Adormecia minhas faculdades até eu esquecer que nada ali me pertencia.
Ironicamente, foi sóbrio que conheci Gabriele. Ela trabalhava como garçonete em um dos lugares que eu frequentava e tinha um olhar vago que reconheci de imediato. Contou-me, enquanto me servia um copo de bourbon, que estava em Paris para tratar-se de uma mordida de cão raivoso e que logo retornaria para a sua cidade no sul da França, chamada Arles. Uma reciprocidade rara fez com que nos tornássemos íntimos e no mês seguinte, ambos estávamos seguindo a vida em Arles. Aluguei uma casa na Amarela com portas e janelas verdes na Place Lamartine. Acho que a proximidade com a Espanha fez com que aquele povo permanecesse em um estado de fluidez que lhes permitia oscilar entre as duas culturas. Vivem de maneira despretensiosa, usam roupas simples com cores chamativas e, sobretudo, gosto de me perder nas tardes, sob o sol sulfuroso e céu azul vibrante. Quando quero conversar com Gabriele, passo pela casa de favores onde ela trabalha, sempre pela manhã, para fingir inutilmente que o homem que lá aparece à noite é apenas uma sombra sem formas. Gabi era responsável pela faxina da casa, mas frequentemente homens e mulheres desavisados tentavam adquirir seus consolos. O censo da cidade registrava as mulheres daquele lugar com eufemismos curiosos. Limonadier eram as cafetinas, filles sumis, as prostitutas. Acredito ter descoberto aqui a minha linguagem para traduzir o mundo. Caminho pelas ruas e, quando chego onde quero, começo a preencher a tela. Não sigo nenhum sistema conhecido. Golpeio a tela com pinceladas irregulares e deixo-as como estão. Estou tentado a pensar que os resultados são perturbadores justamente porque não agradam as pessoas com ideias preconcebidas. A sensação era de que, a qualquer momento, meu vislumbre transbordaria pelo meu corpo e se espalharia pelas ruas ladrilhadas da cidade até os campos de girassóis. Se espalharia pelos comércios de Paris e de lá alcançaria o mundo inteiro. Estava embriagado pela excitação quando convidei um grupo de amigos artistas para compartilhar minha visão. Consegui convencer meu amigo Paul Gauguin a juntar-se a nós para discutir o futuro da arte moderna. Ele era talentoso e conhecido no mundo da arte. Sua voz abriria espaço para o nosso sonho. Mas a vida, como de costume, não tinha os mesmos planos. Apenas mais tarde descobri que meu irmão Theo havia pago Gauguin para que aparecesse, o que me fez entender a natureza breve de sua estadia. Lembro-me vagamente de tê-lo chamado de assassino fugaz, enquanto estava absorto por um dos meus acessos febris. Por isso, escrevi-lhe uma carta, após seu retorno a Paris, para desculpar-me. Gauguin gostava de pintar a partir da imaginação e riu-se da minha maneira de retratar o comum. Ele chegou a pintar um quadro onde eu pintava girassóis. Quando me mostrou, vi que só havia ali a minha parte louca. "Este sou eu, mas eu louco", disse-lhe. Enquanto lidava com mais uma frustração, corria pelas ruas de Arles tentando absorver tudo. Num momento, queria protagonizar a revolução artística da Europa. No seguinte, queria abrir o peito e me preencher de terra e mato. Nos dias que seguiram, perambulei embriagado pelas ruas de Arles, tentando entender por que as pessoas não viam a beleza que enxergo em tudo, e a frustração que tento negar, de viver alienado dos sentimentos e prazeres sociais. Mas um dia voltei para casa e encontrei no chão uma carta de Theo. Ele me contava que iria se casar com Johanna Bonger. Senti um arrepio no corpo e um estímulo desconhecido percorreu minha espinha até explodir nos olhos, que escorreram lágrimas de gratidão à vida. Foi como espremer um mal que sempre estivera ali, mas sem se revelar. Percebi então que sob minha pele havia um receio feroz de que meu irmão caísse comigo no precipício do absurdo. Naquela noite, absorvi tudo o que a vida me ofereceu. Abri a janela do quarto e o aroma dos lírios da praça impregnou-se nas paredes. A brisa fresca que sobrava das árvores conduziu-me ao leito e adormeci na mais profunda paz. Mas o dia amanheceu cinza. As tábuas da janela debatiam-se ao vento, anunciando uma tempestade. Acordei com a mesma sensação do dia após a partida de Gauguin. Tinha uma vaga lembrança de Theo me dizendo algo que não conseguia recordar. Tudo o que me restava era uma intuição de que eu havia perdido algo valioso. Mais valioso que a presença de Gauguin, ou a utopia do pioneirismo da arte moderna europeia. Um temor avassalador arrebatou qualquer resposta lúcida de uma mente já atormentada.
Por algum motivo, as memórias da época do pastoreio voltaram como presságio. Diante de mim, esculpiu-se a imagem de Simão Pedro cortando a orelha do centurião e oferecendo-a a Jesus. E toda a dor que havia se posto com o sol do dia anterior ressurgiu, latejando em cada parte do meu corpo. Prontamente, agarrei meu pincel e, sobre a tela branca, pintei um girassol vermelho. Em seguida, arranquei uma de suas pétalas e a guardei com cuidado em uma cesta de vime. A flor tinha um vermelho tão intenso que escorreu pelo fundo da cesta e depois pelos meus dedos. Coloquei meu chapéu e corri até o bordel, onde gritei por Gabriele. Seus olhos grandes, sua pele pálida, me olharam como se fosse a primeira vez, e entreguei a ela todo o meu amor junto com a pétala vermelha. Quando meus sentidos se acalmaram, estava novamente em meu quarto, sem memória dos minutos anteriores. Havia policiais ao meu redor, espantados. Theo apareceu diante de mim com os olhos vermelhos, como se tivesse saído das sombras dos meus pensamentos. Quando pronunciou meu nome, minha cabeça latejou e o frio percorreu meu corpo inteiro. Os lençóis estavam encharcados com aquilo que levei alguns segundos para reconhecer: meu próprio sangue. A realidade emergiu com a brutalidade de uma pintura e varreu meus sentidos como se me arrancasse da terra. O povo de Arle enviou uma carta ao prefeito solicitando meu banimento. E lembro de pensar novamente na palavra que não tenho para justificar minha existência. Talvez, se pudesse dizê-la, tudo ficasse esclarecido. Desta vez, ao invés de procurar abrigo nas margens da sociedade, internei-me no hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence. As alucinações vinham e iam, sem nunca se descobrir com precisão o que as causava. Assim, o rótulo Vincent, o louco, permaneceu comigo até o fim. Algumas noites, quando sentia falta da religião, olhava as estrelas. Uma noite em particular, o céu estava tão belo que rabisquei em uma folha de papel o seu esboço, e na manhã seguinte, pintei um quadro que chamei de Noite Estrelada. Confesso que não estava da forma que me lembrava. As estrelas ficaram demasiadamente grandes. Mesmo sem saber as raízes da minha condição, parece que o simples fato de estar ali me causou uma melhora. Pintava como se fosse um dos meus amigos camponeses. Durante a internação, afastei-me do álcool e minha mente sã se nutria da contemplação das mais belas noites estreladas. Da janela do meu quarto, no segundo andar, via o infinito. Minha imaginação, que antes se expandia ao olhar girassóis, deleitou-se na beleza secreta daquele lugar. Encontrei novamente o significado volátil das coisas, e com um pincel podia capturá-lo. No pequeno vilarejo onde morei após a internação, encontrei uma ou duas amizades que amenizaram as moléstias da vida. Por um tempo, passei os meus dias em uma rotina de um trabalho honesto. Saía pontualmente às 7 e voltava às 17. As pessoas do vilarejo se acostumaram com a minha presença. Foi a época que mais produzi belas pinturas, mas ainda assim não conseguia vender meus quadros, e Theo e Joe continuavam arcando com os custos dos materiais e do meu tratamento médico. Eles deram meu nome ao seu filho, o pequeno Vincent. Eventualmente me recolhi perante a condição sem nome que me possuía. Foi nessa época que a exaustão passou a predominar meus dias. Eu estava tão cansado que nem uma tela em branco posta diante da verdade efêmera de um instante despertava meu interesse. Tampouco conseguia me concentrar nas reflexões infinitas sobre a natureza humana e as cartas para Theo tornaram-se escassas. Mergulhei em um estado tão profundo de apatia que até meus delírios cessaram. Atravessei meu peito com uma certeza inabalável que apagou a angústia. Pensei nos meus quadros, imóveis num canto da casa de Theo, tão imóveis quanto eu agora. Pensei na maneira misteriosa e singular com que cada pessoa percebe o mundo e na própria existência que se impõe, indiferente a tudo. Senti o aperto forte das mãos de Theo, e em uma última correspondência disse-lhe que a tristeza durará para sempre.